Zé Tolo estava na concessionária, com os olhos brilhando diante de um carro 0 quilômetro. Seu carro atual tinha apenas 2 anos, funcionava perfeitamente, mas aquele era diferente. Painel digital, banco de couro, um verdadeiro sonho sobre 4 rodas. O vendedor, percebendo o interesse, aproximou-se com um sorriso largo e anunciou: "Temos uma super promoção, apenas R$ 5.000 de entrada." Zé Tolo não acreditou. 5.000 parecia pouco demais para realizar o sonho do carro novo. O vendedor continuou apresentando a proposta irresistível. O carro custava R$ 80.000. Com apenas 5.000 de entrada, Zé Tolo poderia financiar o restante em 60 parcelas de R$ 1.800. R$ 1.800 cabe no meu bolsão, pensou Zé Tolo, já imaginando a inveja dos vizinhos. Estava prestes a assinar o contrato quando uma voz conhecida interrompeu seus pensamentos. Era o Zé Consciente, seu alter ego financeiramente educado, segurando uma calculadora e com uma expressão séria no rosto. "Calma aí, campeão. Você realmente fez as contas?" perguntou Zé Consciente. "Claro que fiz. 1.800 por mês, tranquilíssimo", respondeu Zé Tolo confiante. Mas Zé Consciente balançou a cabeça negativamente. "Você está olhando apenas para a parcela mensal. Sabe quanto de imposto está embutido nesse carro?" Zé Tolo ficou confuso. "Imposto? Tipo o IPVA?" "IPVA é só a pontinha do iceberg", alertou Zé Consciente. "Deixa eu te mostrar a realidade por trás dessa compra aparentemente barata." Zé Consciente começou a explicar os impostos invisíveis. Do valor de R$ 80.000 do carro, aproximadamente 35% eram apenas impostos embutidos no preço. Havia o IPI, que variava entre 7% e 11%. O ICMS, que podia chegar a 18% dependendo do estado. E ainda o PIS e COFINS, somando mais 11,65%. No total dos R$ 80.000, cerca de 28.000 eram destinados apenas aos impostos federais e estaduais. Zé Tolo arregalou os olhos em choque. R$ 28.000 só de impostos? Exclamou Zé Tolo incrédulo. "E isso é só o começo", continuou Zé Consciente pegando a calculadora. "Agora vamos falar dos juros do financiamento. Você vai pagar 60 parcelas de R$ 1.800, correto?" Zé Tolo confirmou com a cabeça. 60 vezes 1.800 resulta em R$ 108.000. Mas o carro custa 80.000, menos os 5.000 de entrada. Você está financiando 75.000 e vai pagar 108.000. São R$ 33.000 apenas de juros. Zé Tolo começou a suar frio. R$ 33.000 de juros parecia um absurdo. Mas Zé Consciente ainda não havia terminado. "Agora precisamos calcular o IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores", disse ele abrindo uma planilha. Em São Paulo, o IPVA é 4% do valor do carro anualmente. No primeiro ano, você pagará R$ 3.200. Nos anos seguintes, conforme o carro desvaloriza, o IPVA diminui um pouco. Mas nos próximos 5 anos, você gastará aproximadamente R$ 14.400 só de IPVA. 14.000 de IPVA? Repetiu Zé Tolo em desespero. "Isso mesmo! E não podemos esquecer do emplacamento, que custa cerca de R$ 400, e do seguro obrigatório todo ano", acrescentou Zé Consciente. "Carro novo significa seguro caro. Você vai pagar aproximadamente R$ 5.000 por ano de seguro, o que totaliza R$ 25.000 em 5 anos. E como é carro novo com garantia, você precisará fazer as revisões na concessionária, que são mais caras. Calcula mais R$ 15.000 de manutenção em 5 anos. Zé Consciente então mostrou o quadro completo dos custos do carro novo. Entrada de R$ 5.000, 60 parcelas totalizando R$ 108.000, IPVA de 5 anos somando R$ 14.400, emplacamento de R$ 400, seguro de R$ 25.000, manutenção de R$ 15.000 e ainda R$ 2.000 extras de combustível, já que carros novos e maiores geralmente consomem mais. A soma total deixou Zé Tolo de queixo caído.
R$ 169.800, quase o dobro do preço anunciado do veículo. Mas espera um pouco, disse Zé Consciente, mudando o tom de voz. E se você simplesmente mantiver seu carro atual? Zé Tolo olhou pensativo. Seu carro tinha apenas 2 anos, não apresentava defeitos, rodava bem. Vamos calcular os custos de manter o que você já tem, sugeriu Zé Consciente, abrindo outra planilha. O carro atual valia R$ 45 mil no mercado e já estava pago. O IPVA anual era de R$ 1.800, totalizando R$ 9.000 em 5 anos. O seguro custaria R$ 3.600 por ano, R$ 18.000 em 5 anos. A manutenção do carro atual, por não precisar de concessionária, ficaria em torno de R$ 2.000 por ano, totalizando R$ 10.000 em 5 anos. Somando tudo, manter o carro atual pelos próximos 5 anos custaria R$ 37 mil. Zé Consciente então destacou em letras garrafais na calculadora. A diferença entre comprar o carro novo e manter o atual era de impressionantes R$ 132.800. Zé Tolo fez uma pausa, tentando processar aquela informação absurda. Era dinheiro demais jogado fora apenas por vaidade. Você sabe o que poderia fazer com R$ 132 mil? Questionou Zé Consciente. Poderia viajar em família durante 5 anos consecutivos, dar uma excelente entrada em um apartamento, investir esse dinheiro e ter uma renda passiva de R$ 1.300 por mês, ou até pagar a faculdade dos seus filhos. Zé Tolo começou a sentir o peso da decisão que quase havia tomado. Zé Consciente continuou. E sabe o pior? Você não está sozinho nessa. O brasileiro médio troca de carro a cada 3 ou 4 anos, caindo sempre na mesma armadilha. As estatísticas eram assustadoras. 76% dos brasileiros compravam carros financiados, pagando em média 1,8% de juros mensais. Um carro zero perde 25% do seu valor já no primeiro ano. Em 5 anos, pode perder até 60% do valor original. Então ficamos nessa roda sem fim? Perguntou Zé Tolo. Comprando carro, perdendo dinheiro, comprando outro, perdendo mais dinheiro. Exatamente, confirmou Zé Consciente. É a armadilha da troca perpétua que mantém milhões de brasileiros endividados. Zé Tolo teve uma revelação. E se ao invés de trocar de carro agora, eu guardar o dinheiro que ia gastar com as parcelas? Zé Consciente sorriu, satisfeito com o raciocínio. Se você investir R$ 1.800 por mês durante 5 anos, com um rendimento médio de 10% ao ano, terá acumulado mais de R$ 140 mil. Os olhos de Zé Tolo brilharam novamente, mas dessa vez não pelo carro novo, e sim pela possibilidade de prosperidade financeira. Aí sim eu poderia comprar um carro à vista, com desconto, concluiu animado. Agora você entendeu, comemorou Zé Consciente. Carro não é investimento, é despesa, e uma das maiores armadilhas financeiras que existe. Zé Tolo olhou para o carro novo reluzente na concessionária, depois para seu carro atual estacionado do lado de fora, e finalmente entendeu a lição. Seu carro de 2 anos estava em perfeito estado, atendia todas as suas necessidades de transporte e o melhor de tudo, não ia deixá-lo endividado pelos próximos 5 anos. A decisão estava tomada. Ele guardaria o dinheiro, investiria com inteligência e futuramente compraria à vista. Zé Tolo agradeceu ao vendedor e saiu da concessionária sem olhar para trás. No caminho de volta para casa, dirigindo seu fiel companheiro de 2 anos, sentiu-se leve e aliviado. Parou em um semáforo e, coincidentemente, um carro novo, idêntico ao que quase comprou, parou ao seu lado. O motorista estava visivelmente estressado ao telefone. Amor, não vai dar para viajar nas férias? A parcela do carro atrasou de novo. Zé Tolo sorriu. Finalmente havia aprendido a lição mais importante sobre educação financeira. Não seja um Zé Tolo, seja um Zé Consciente.